20 de dezembro de 1968, Vallejo, Califórnia. David Arthur Faraday, de 17 anos, e Beth Lou Jensen, de 16, foram alvejados e mortos. O culpado, um homem que se auto-intitula como assassino do Zodíaco. Esse caso que vocês irão ver hoje ainda não foi solucionado e por conta disso acabou criando diversas teorias de quem seria o verdadeiro culpado. Além do assassinato dito anteriormente, supostamente o Zodíaco fez cerca de 37 vítimas, segundo ele mesmo, mas apenas 7 foram confirmadas, sendo 5 mortos e 2 feridos. E o crime descrito no começo do vídeo foi o primeiro de muitos. 4 de julho de 1969. Esta é a data do segundo crime cometido pelo assassino do Zodíaco. Michael Reno Magoo, de 19 anos, e Darlene Elizabeth Ferry, de 22, acabaram sendo alvejados pelo mesmo. Darlene acabou morrendo, mas Michael acabou sobrevivendo, ficando gravemente ferido. 22 de março de 1970. Kathleen Jones, de 22 anos, havia sido sequestrada pelo serial killer, mas felizmente conseguiu escapar a tempo. Houveram mais crimes cometidos pelo assassino do Zodíaco, inclusive ele acabou sendo até mesmo atribuído a outros casos, mas nada foi confirmado pela polícia em si. Um dos casos que posso citar aqui que a galera acabou atribuindo ao assassino do Zodíaco foram os assassinatos de Texarkana Moonlight em 1946. O assassino acabou sendo atribuído pois tem algumas coincidências, como por exemplo o modus operandi, o mesmo tipo de arma usada, que no caso era uma calibre 38, e os dois assassinos usavam capuz que escondia o seu rosto. Então as pessoas começaram a atribuir o assassino do Zodíaco com os assassinatos ocorridos em Texarkana Moonlight. As vítimas que tiveram a sorte de escapar desse serial killer acabaram descrevendo o homem como um homem de 20 a 30 anos e cabelo castanho claro, além também de usar um óculos escuro. E esse foi o retrato feito pela polícia, de acordo com as características faladas pelas vítimas. Bom, vocês estão vendo aí na tela uma lista dos suspeitos desse caso. Mas entre eles, o que mais levantou suspeita na polícia foi Arthur Lane Allen. Arthur era um professor em Vallejo que foi internado por infantil em 1975, mas nada acabou provando que o mesmo era o assassino. Além dos crimes cometidos pelo serial killer, o mesmo também gostava de enviar cartas e provocar a polícia. Após assassinar Darlene e deixar Michael em estado grave, o assassino do Zodíaco decidiu confessar à polícia por meio de uma ligação, que o mesmo finalizou com uma frase dizendo: "Eu matei aquelas pessoas no passado, adeus". Além dessa ligação, no dia 1º de agosto de 1969, 3 cartas foram enviadas para os jornais Vallejo Times, San Francisco Chronicles e San Francisco Examiner. A carta enviada para San Francisco Chronicles dizia: "Aqui é o assassino dos 2 jovens no último Natal no Lago Herman e da moça no dia 4 de julho perto do campo de golfe em Vallejo. E para provar que ele tinha realmente matado essas pessoas, ele citou alguns fatos que apenas o assassino e a polícia conheciam, como a marca da munição, quantidade de tiros disparados, posição dos jovens no momento do crime e roupa das vítimas." O assassino também decidiu enviar mais 2 outras cartas enviadas para San Francisco Examiner e Vallejo Times, que na verdade essa carta era uma cifra que foi decifrada por um professor no dia 4 de agosto de 1969. Após decifrar a carta, a cifra decifrada dizia o seguinte: "Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos." Além dessas cartas enviadas, o assassino decidiu no dia 7 de agosto de 1969 enviar mais uma carta, só que dessa vez para a polícia. E é nessa carta que o mesmo se auto-intitula como assassino do Zodíaco, e é assim que ele ficou conhecido. Uma equipe chamada de Case Breakers, formada por 40 ex-investigadores, alegou ter encontrado o culpado pelos crimes. O suposto culpado se chamaria Gary Francis Post. Segundo Thomas Jacobs, o líder dos The Case Breakers, Gary se mudou para High Sierra nos anos 1970. Gary teria se aproximado de adolescentes e homens na faixa dos 20 anos com o objetivo de formar uma gangue apelidada de The Post. Agora, uma outra pessoa vai entrar nessa história. Hans Smith, ex-capitão da Força Aérea que conheceu Chris Avery, relata que Chris Avery foi ameaçado com um martelo após perguntar ao Gary se ele realmente era o assassino do Zodíaco. Mas infelizmente nada acabou sendo realmente provado, inclusive até um porta-voz do FBI acabou se pronunciando. O caso do Zodíaco permanece em aberto e não temos nenhuma informação nova para compartilhar no momento. E aí, vocês realmente acham que o Gary foi o assassino do Zodíaco ou que isso não passa de mera especulação da equipe? Deixa aí nos comentários.